Senhores, como prometido, vamos para o terceiro vídeo, onde lemos integralmente a matéria dos jornalistas senhores Greenwald e Fábio Serapião, matéria que está sendo chamada de vaza-toga. Vale lembrar que muitos atribuem o vazamento das mensagens trocadas no grupo de WhatsApp de nome Audiência de Custódia, onde assessores do ministro senhor Alexandre de Moraes se comunicavam, ao fato de o senhor Eduardo Tagliaferro ter sido preso em maio de 2023 após uma confusão doméstica pela Polícia Civil de São Paulo. O que aconteceu é que, ao ser preso, o celular do senhor Eduardo Tagliaferro foi apreendido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e, teoricamente, estaria desbloqueado sem senha. E, segundo essa teoria que correu na época, alguns servidores públicos teriam pegado o celular do senhor Eduardo Tagliaferro, vasculhado, encontrado as mensagens, e daí teria ocorrido o vazamento que originou a vaza-toga. Porém, são teorias, não existe prova favorável ou contrária. Mas, antes de entrarmos no tema da vaza-toga, eu lembro aos senhores uma frase dita pelo ministro senhor Alexandre de Moraes, onde ele afirma que nós vivemos o século do judiciário. É inquestionável que o judiciário tem tido protagonismo frente ao executivo e ao legislativo, sendo que ninguém votou em juiz, seja de primeira instância, seja do STF. Logo, senhores, lembrando das palavras do jurista Daniel Sarmento sobre o risco dos poderes excessivos dado ao judiciário, atualmente o voto não importa. O que importa mesmo são as decisões do judiciário. E sendo o judiciário o senhor da vida política brasileira já há algum tempo, é normal que, com o aumento de seus poderes, aumentem também os privilégios que seus membros concedam-se legalmente. E, mais uma vez, nós, pagadores de impostos, teremos a honra e a obrigação de pagar privilégios para a magistratura, desta vez para os ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Alegando motivos de segurança, os ministros do TST exigiram uma equiparação em tratamento aos ministros do STF e do STJ, que já contam com uma área VIP exclusiva para manterem-se afastados dos pagadores de impostos, do povão, quando precisam usar um aeroporto. Essa sala VIP para os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, assim como um serviço de transporte da sala VIP até o avião, custará R$ 1,5 milhão para o senhor pagador de impostos. O espaço VIP que o senhor está pagando democraticamente para os ministros do TST e que já paga para os ministros do STF e do STJ, será luxuoso, com piso de granito, copa, banheiros privativos e tudo de bom que o seu dinheiro pode pagar. E agora, os senhores e eu, nós temos essa informação de que o nosso dinheiro irá custear mais um privilégio para os servidores públicos do judiciário. E não podemos fazer nada, salvo pagar a conta. Realmente, nós vivemos o século do judiciário, ao menos aqui no Brasil. Mas, voltando ao nosso terceiro vídeo sobre a vaza-toga, a matéria cita a tal certidão positiva ou negativa, que era produzida informalmente pela equipe do ministro senhor Alexandre de Moraes no TSE e enviada para o gabinete do ministro no STF. Como presidia a Justiça Eleitoral, a equipe do ministro senhor Alexandre de Moraes teve acesso ao banco de dados onde está cadastrado os registros, as informações, estão cadastradas as informações biométricas dos eleitores brasileiros.
E aqui, senhores, surge um problema. Diversas informações sobre nossas vidas são compulsoriamente ou sob coação colhidas pelo Estado brasileiro. Porém, o Estado brasileiro é composto por indivíduos que podem fazer um uso espúrio de nossas informações para nos causar embaraços ou até mesmo para nos incriminar em alguma falsa acusação. E para evitar que algum burocrata use o poder que tem para perseguir um indivíduo qualquer, criaram-se regras para que qualquer servidor público tenha acesso às informações pessoais dos indivíduos. Simplificando, para que um servidor público tenha acesso aos seus dados biométricos, ele deve seguir uma cadeia de comando, solicitar e justificar o porquê de ele querer saber, por exemplo, quais são as suas digitais. O mesmo vale para seu imposto de renda e sua carteira de habilitação, a CNH. Porém, como o ministro senhor Alexandre de Moraes está na mais alta posição da República, atualmente, ele deu à sua equipe, segundo a matéria jornalística, o poder de livremente acessarem os dados de qualquer indivíduo que ousasse criticar o STF ou o governo Lula-PT nos bancos de dados do TSE, da Receita Federal, do Registro Nacional de Carteira de Motoristas, sem que houvesse a necessidade de justificativa formal a quem quer que seja. Some-se a este acesso informal aos dados sigilosos dos indivíduos a ação da equipe do ministro senhor Alexandre de Moraes de vasculhar as redes sociais dos críticos do governo Lula-PT e do STF que, porventura, chamassem a sua atenção. Senhores, a Vaza Toga nos relata que o ministro senhor Alexandre de Moraes criou uma estrutura de inteligência própria, à parte da legalidade e da formalidade, onde ele usava o poder que tem para investigar, de forma muitas vezes preventiva, a vida dos críticos do atual regime que comanda o Brasil. Tanto que os advogados de defesa dos que foram presos por ordem do ministro senhor Alexandre de Moraes nunca tiveram acesso aos tais relatórios secretos produzidos pelas equipes do ministro senhor Alexandre de Moraes, tanto no STF quanto no TSE. Se não fosse o trabalho da imprensa, onde os arquivos contendo as conversas espúrias entre os assessores do ministro senhor Alexandre de Moraes vieram à tona, e se não fosse o depoimento do ex-assessor do ministro, o senhor Eduardo Tagliaferro, o povo nunca saberia que tais ilegalidades aconteceram no topo do judiciário brasileiro. E esse uso espúrio, ilegal e imoral da função pública para perseguir, multar e prender críticos do STF e do governo Lula-PT, atribuído pela Vaza Toga ao ministro senhor Alexandre de Moraes, deveria ser motivo de ampla cobertura pela mídia brasileira, motivo de escândalo no Senado, justificativa para uma investigação rápida e imparcial por parte das autoridades de Estado competentes e, em nome da manutenção da credibilidade do STF, deveria ser motivo de um afastamento do ministro enquanto durassem as investigações. Percebam que não estamos falando de uma denúncia anônima, de uma fofoca. Estamos falando da exposição de arquivos onde mostram-se conversas que comprovam uma atuação ilegal e imoral de um grupo de indivíduos agindo dentro das estruturas do Estado. E, misteriosamente, a imprensa brasileira ignora a Vaza Toga e se recusou a publicar a matéria. E o Senado, onde deveria reinar a indignação frente à denúncia feita pela matéria jornalística Vaza Toga, segue inerte
E o seu presidente, o senhor Davi Alcolumbre, mesmo com 41 deputados assinando o pedido de impedimento do ministro senhor Alexandre de Moraes, diz que não o colocará em pauta. Senhores, por que diversos jornalistas recusaram-se a publicar o maior escândalo do judiciário brasileiro e seguem fingindo que nada está acontecendo? Por que o presidente do Senado, senhor Davi Alcolumbre, mesmo com a vontade manifesta de 41 senadores eleitos pelo povo brasileiro, recusa-se a colocar em votação de maneira democrática o impedimento do ministro senhor Alexandre de Moraes? A resposta cabe aos senhores. Bem, senhores, no próximo vídeo daremos sequência à leitura da matéria jornalística Vaza Toga, que foi publicada fora do Brasil e que tem sido ignorada pela grande mídia. Eu agradeço a todos que assistiram este vídeo pela atenção que me foi dada. Um grande abraço a todos, tenham uma excelente semana e fiquem com Deus. Muito obrigado.